A depressão, ninguém vai resolver sozinho. A depressão, a gente precisa de ajuda. Na depressão, a gente está doente. Depressão não é estar triste. Depressão é estar doente. Depressão é uma situação que a pessoa não consegue levar a vida dela normalmente. Ela acaba tendo prejuízo. Ela vai acabar tendo o que a gente chama de uma vida disfuncional. Tem vários aspectos da vida dela que não estão funcionando. Ela não está mais conseguindo render no trabalho. Ela já está se desligando da própria aparência. Muitas vezes a pessoa não quer nem tomar banho, porque realmente a depressão apaga a pessoa. Depressão, ela tem componentes neuroquímicos. E por isso é que a gente não pode achar que a gente tem que enfrentar a depressão sozinho, porque a depressão já não é força de vontade. A depressão precisa de tratamento. A depressão, a pessoa está se sentindo triste, mas é uma tristeza incapacitante. Ela não consegue reagir. É diferente de quando está triste. E na depressão, a pessoa não precisa ter motivo nenhum. Ela não precisa ter motivo. E mesmo que ela tenha entrado em depressão por algum motivo, se ela já está deprimida, depois, mesmo que aquele motivo se resolva, ela não vai sair dessa. Porque agora não é uma tristeza por um motivo isolado. Ela se deprimiu, ela está doente e agora pode acontecer a melhor coisa na vida dela que ela não vai se animar. Porque ela tá com uma desregulação neuroquímica. Ela tá com o modelo cognitivo dela, com o pensamento dela todo negativo. Ela tá com a autoestima baixa. Ela tá com uma sensação muito negativa em relação aos outros, ao mundo. Então ela acha o mundo ameaçador, ela quer se isolar. A depressão, em geral, a pessoa quer ficar isolada. Ela quer se isolar. Então, cada vez mais ela vai se isolando. E quanto mais ela se isolar, mais piora a depressão. Por quê? Porque a depressão, a gente precisa de conexão. A gente precisa de ajuda. Ninguém resolve depressão sozinho. A pessoa deprimida, ela sente culpa por estar assim. E por isso que a pior forma de ajudar um deprimido é o que as pessoas mais fazem, que é confundir depressão com tristeza e ficar dizendo para uma pessoa deprimida: levanta daí, te anima, você tem que ter força de vontade. Isso vai piorando a sensação, a tristeza do deprimido. Por quê? Porque ele não queria estar assim. Ele queria muito ter força de vontade, mas não é só força de vontade, é uma força muito além dele. Quando a gente se corta, a gente consegue costurar a pele, cicatrizar só com força de vontade, com força do pensamento? Claro que não, é isso. A depressão, ela é uma doença. Não é mais força de vontade, não é mais força de pensamento. Não é só manter o pensamento otimista. Pensamento otimista, força de vontade vai ajudar para as pessoas tristes. E por isso que a maioria das pessoas confundem estar triste com estar deprimido. Por quê? Porque a grande maior parte das pessoas fica triste. Tá? Não é a maioria que tá deprimido. Até eu vou arriscar e vou dizer uma coisa para vocês. A maioria até das pessoas que estão tomando medicação para depressão não estão deprimidas. Simplesmente estão tristes e estão querendo anestesiar um luto que deveria ser encarado, tá? Mas o que acontece? Como a maioria das pessoas está apenas triste e acham que isso é depressão, pensam que é depressão, o que acontece com elas? Muitas, elas conseguem daí sair daquela tristeza por força de vontade, porque acontece uma situação boa para elas, porque elas começam a fazer exercício físico, que é muito bom para tristeza, porque elas conhecem uma pessoa que dá um ânimo de vida, elas têm uma novidade. Então elas pensam que se curaram da depressão assim. Ah, eu fui forte, eu me curei da depressão. Só que na verdade elas só estavam
tristes. E o que acontece? Daí elas encontram alguém, um conhecido que está deprimido, e elas vêm com esse conselho que serviu para elas, que não estavam doentes. Ai, levanta, força de vontade, você tem que se ajudar. E isso vai deprimindo mais o deprimido. Por quê? Porque no caso dele, não é força de vontade. O caso dele, ele precisa de ajuda. E numa depressão de média a grave, não tem chance da pessoa se curar sem tomar medicação, porque é uma desregulação neuroquímica. Então, a gente só piora o deprimido fazendo essa pressão de que ele tem que melhorar, de que é preguiça, de que é frescura. É a pior forma de ajudar um deprimido. Você só vai fazer ele se sentir mais culpado ainda. Ele vai se sentir cada vez com menos valor. Ele acha que ele é um problema para o mundo, por isso que vem a vontade de morrer. Quem está triste quer resolver um problema, quer se livrar de uma sensação triste. Quem está deprimido já nem pensa em um problema, a pessoa tem vontade de morrer, ela já perdeu a esperança. A depressão é a doença da desesperança. A pessoa não acredita mais que ela vai melhorar, a pessoa não acredita mais em um futuro legal e ela tem muita vontade de morrer, ela já não tem mais vontade de viver. Na depressão, pessoal, isso é uma explicação científica. Tá? Porque na depressão acaba acontecendo um declínio cognitivo. O paciente, ele relata que sente como se fosse um bloqueio mental. Ele se sente paralisado. Ele não enxerga o óbvio. Muitas vezes uma pessoa vai tentar ajudar um deprimido e diz: ai, mas tu tem tudo na vida. Você tem saúde, a sua família tá bem, você tem alguém que te ama, você tem dinheiro. Mas, gente, na depressão isso não importa. A pessoa está doente e pode acontecer a melhor coisa do mundo para ela. Ela não vai sair dessa. A gente não vê tantos artistas, celebridades, né? Pessoas milionárias, pessoas que têm multidões que amam elas, né? Pessoas que têm tudo, né? Para ser feliz. Mas as pessoas dizem: ai, por que ele não é feliz? Gente, porque não tem nada a ver, porque ele está doente. Não é questão de ter dinheiro, saúde, parceiro, filhos, né? Tem muitas pessoas que dizem para as mães, para os pais: ah, você tem filhos saudáveis. O deprimido queria muito ser feliz porque ele sabe que ele tem essas coisas, mas ele não consegue, não é força de vontade. Ele está doente, ele está com uma desregulação neuroquímica, ele está com a cognição, com a capacidade intelectual dele abaixo. Então, muitas vezes, às vezes ele enfrenta um problema que para nós que só podemos estar triste ou não estamos doentes, é muito óbvia a resposta, a saída é muito óbvia. Mas o deprimido não é que ele não quer decidir, é que ele não consegue, ele está com uma incapacidade cognitiva. É como se ele se sentisse paralisado e ele não consegue tomar nenhuma decisão, porque ele não está raciocinando normalmente. Ele está doente e ele precisa de ajuda. Paula, mas se eu não vou falar isso, então o que eu tenho que falar para uma pessoa que eu gosto e que está deprimida? O que eu tenho que falar se não é força de vontade? Qual é a forma que a gente tem de ajudar uma pessoa deprimida? Você pode marcar o psiquiatra para ela. Muitas vezes o deprimido não consegue ir na consulta porque ele não acredita em ajuda nenhuma. Por quê? Porque a depressão ela causa a sensação de desesperança. Então eles não querem ir no psiquiatra, não querem ir no psicólogo, porque eles não acreditam mais que aquilo vai ser uma solução para elas. Então a melhor forma que você pode ajudar um deprimido é daqui um pouco acompanhando, levando ele numa consulta. Pode dizer para ele: eu estou do seu lado, eu imagino quanto você está sofrendo. Faça com que ele entenda que ele não tem culpa de estar assim, que ele tem você ao lado dele.
para o bem e para o mal, para os maus momentos também.